prefeito, público presente, internautas. Cumprimentar o Mano Mi do Juquitiba City, parabenizar o Juquitiba City. Fabiana, vocês estiveram lá em São Paulo, lá vocês têm oportunidade, né? Parabéns, mostraram o trabalho de vocês, mesmo sem nenhum apoio aí da cultura do município, estão lutando, estão brigando, estão abrindo as mentes das pessoas, dos jovens. Parabéns, viu? Cumprimentar o Guto do Agora é Sério, que completou 3 anos de trabalho. O Guto é uma ferramenta dos nossos munícipes que não encontram no poder público aquilo que eles precisam, recorrem ao Agora é Sério. É a ferramenta de desabafar, porque muitas vezes chega ali, não tem médico, não tem medicamento, diabético sofrendo risco de hipoglicemia por falta de tiras para aferir o nível da sua diabetes. E o que ele encontra? Farmácia fechada, tudo degradado, compras irregulares. E aí ele vai lá no culto do Agora é Sério e pelo menos ele tem um desabafo. Parabéns, a nossa cidade precisa muito do seu trabalho. Estive no sábado aqui com a deputada Cléria Gomes, do PHS de Juquitiba, e fiquei feliz de receber a deputada aqui, porque é tão difícil um deputado voltar à nossa cidade depois da eleição, ainda mais quando uma deputada que nem voz aqui praticamente teve. E ela estava aqui ouvindo as demandas da sociedade de Juquitiba. O PHS daqui tentaram comprar com cargos, essas coisas não conseguiram, está independente. Então eu quero parabenizar o PHS de Juquitiba, que vem se posicionando como um partido que é sério, que é algo de melhor para a nossa cidade, e não está aqui para trocar favores, né, trocar coisa pública pelo potencial eleitoral. Isso é muito importante, fiquei muito feliz com o grupo do PHS aqui. Seu Pedro, projeto Parque, ainda estamos aguardando aqui a documentação da Prefeitura. Algumas pessoas me questionam sobre esse projeto e ele só pode ter andamento a partir do momento que a Prefeitura fizer aquilo que a gente combinou, daquela documentação. Então a gente está aguardando aqui. E o projeto Parque é importante, né? Que é a retomada do Parque Ecológico, que é uma área verde, uma área para o lazer que falta. Todos aqui que têm crianças ou que querem no final de semana passear com seus filhos, principalmente nas férias, o que é que vão fazer em Juquitiba? Invadir, né, a praça lá que estão esperando não sei o que para inaugurar, né? Porque um projeto que tem um parque ecológico que poderia estar já em andamento, não sei, as coisas não acontecem, né? Falta uma documentação para a gente acelerar aqui. Foi uma iniciativa extremamente importante, aquela da parceria, da concessão do parque para uma empresa gerenciar, mas a Prefeitura tem que fazer a parte dela, tem que cumprir o papel dela para as coisas acontecerem, e nós estamos aqui aguardando. 2016 é um ano de desafios, né? Passamos um 2015 de muita dificuldade, a maior crise política da história do nosso país. Nunca vivemos tanta corrupção no nosso país, mas, por outro lado, nós vemos a justiça agindo, nós vemos o Ministério Público atuando, nós vemos a polícia prendendo, nunca tantos empresários, os maiores empreendedores do nosso país estão na cadeia, senadores estão na cadeia, deputados estão indo preso. Então, as coisas estão acontecendo. E a gente espera que realmente isso se contagie para a gente limpar o nosso país. Nós vamos limpar a política suja do nosso país e nós precisamos dar ao nosso povo todo o direito que ele merece e não deixar o dinheiro público vazar, né, nesses esgotos de administrações corruptas que nós temos ao longo do nosso país. E diante dessa crise que nós enfrentamos, nosso município não é diferente. Quando nós olhamos para a educação, tivemos aqui os professores, logo nos primeiros dias de janeiro, os professores aqui preocupados com as leis que garantem a eles reajustes, com as leis que garantem a eles o
pagamento do 13º e do 1/3 de férias nos dias corretos, e diversos outros questionamentos de avanços que a educação de Juquitiba teve ao longo dos anos e que nesse mandato ela vem perdendo. O diálogo, a democracia, a participação. Nós tivemos aqui um ano difícil para a educação, né? Nós tivemos denúncia do Conselho Municipal de Educação, nós tivemos a Controladoria Geral da União fazendo diversos apontamentos gravíssimos no transporte escolar, na merenda escolar, na capacitação da merenda escolar e nos conselhos. E nós iniciamos aqui recebendo os professores municipais para falarem sobre isso. Nós tivemos casos de professores que tiveram nome incluído no Serasa, SPC e outros pela prefeitura não ter repassado. A gente ficou na dúvida, a prefeitura fala que pagou, mas o nome do funcionário foi parar nos órgãos de proteção ao crédito. E a Caixa Econômica até agora não respondeu ao meu requerimento. Recebemos os taxistas, o presidente Leonardo fez um brilhante trabalho junto com os taxistas que vieram aqui reivindicar condições de trabalho. Porque não é possível distribuir táxi a torto direito na nossa cidade. Não é assim que funciona. Então o vereador Leonardo recebeu os taxistas, ouviu a demanda, dialogou com eles, construiu proposta. Eu acredito que nós podemos avançar nisso daí. Porque concessão de táxi não pode ser moeda de troca eleitoral. Ela tem que ser feita dentro da lei, dentro dos parâmetros do nosso município, dentro das condições que garantam minimamente o trabalho dessas pessoas. Porque se você enche de táxi o município, quem está trabalhando passa a não ter condições de oferecer um bom serviço. Vira uma disputa, vira uma guerra. Haja visto o que acontece em São Paulo entre Uber e taxistas, né, ao ponto de ataques uns aos outros. Então nós não podemos deixar. E a função do poder público é garantir que esse serviço funcione bem para a população. Nós não podemos sucatear o serviço ao ponto do cidadão ser prejudicado. Os estudantes universitários, prefeito, que estiveram lá com o senhor, que cobram o transporte gratuito, que cobram pelo menos as condições mínimas do transporte na nossa cidade, dos universitários. Nós que o senhor também participou dessa luta, que é estudar e sair daqui, pegar um ônibus, chegar na faculdade. Então, seria justo garantir um preço melhor, qualidade melhor desse transporte para esses lutadores do nosso município. E o Legislativo tem muitos desafios. A nossa cidade tem o desafio, por exemplo, de nos contrapormos ao governo do Estado de São Paulo. Nós não podemos deixar o governo do Estado de São Paulo avançar sobre os nossos recursos naturais da maneira como estão fazendo. Eles estão querendo pegar a nossa água. Eu falo nossa, porque eu parto do princípio que nossa vida, ela foi norteada para preservarmos o manancial. Nós sofremos todas as restrições possíveis e imagináveis para protegermos esses mananciais que garantem a produção de água. Então, e agora a Sabesp vem com todo o aval do governo do estado, quer pegar água lá em cima, lá na nascente do rio Juquiá, e quer jogar no esgoto que ela tem em São Paulo. Porque não existem mais rios em São Paulo, existem esgotos. Então, a água que nós preservamos, que não podíamos poluir, eles vão fazer o contrário, pegar a água limpa e jogar na água suja que eles sujaram. Passando por cima das leis, passando por cima, muitas vezes, da inoperância do poder público municipal. Nós não podemos permitir esse tipo de questão. Nós temos que ter um governo atuante no Comitê de Bacias. Nós temos que nos posicionar de maneira muito firme, porque o que eles estão tentando fazer é um dos maiores crimes sociais da história da humanidade. Porque a água, ela representa 60% da nossa vida. E para Juquitiba representa 100% das implicações que nós temos para nos desenvolvermos. Então, como é que nós podemos permitir, nesse momento, que eles desperdiçam 30% da água, que eles poluíram todos os seus rios, e aí vai lá no povo de Juquitiba,
retira o seu bem mais precioso com a sua vida, que foi penalizada para manter, e despeja para diminuir a poluição dos rios deles. Nós não podemos permitir isso, porque essa injustiça ela tem que ser compensada. O governo do Estado de São Paulo tem uma enorme dívida com Juruti. Aliás, uma dívida impagável. Ele pode amortizar, pagar ele nunca vai pagar. Porque como é que as outras gerações que enfrentaram todos os problemas que nós enfrentamos, que não foram compensadas? Então nós precisamos exigir, e é um desafio nosso, exigir ou frear esse avanço sobre os nossos recursos naturais. Além da captação do São Lourenço, que querem passar de 4.700 litros por segundo para 6.000 litros por segundo, ainda existem mais 2 outros projetos que, de maneira desastrosa, não respeitam as leis, porque o governo manda na CETESB, manda no meio ambiente e manda na Sabesp e faz o que quer. Então nós não podemos permitir, mesmo com pouca força que temos que usá-la da maneira mais firme possível. Nós temos o desafio, o presidente Leonardo, a mesa diretora, colegas vereadores, de mantermos a independência dessa Casa de Leis. Então hoje, parabéns ao vereador Edson que retirou o requerimento de urgência, porque nós não podíamos começar a primeira sessão com um projeto de lei que o vereador aqui teve acesso às 16 horas. Não é possível isso. Não é possível. Não há justificativa para isso, senhores. Porque transporte escolar, se a prefeitura não se planejou o ano inteiro de 2015, não adianta querer agora empurrar um projeto de goela abaixo sem o vereador estudar. Não é possível isso. Um dos princípios básicos da administração pública é o planejamento. Isso é questão de responsabilidade. Nós estamos falando de transportar mais de 2.000 crianças todos os dias. E tratar assim, dessa maneira, não é possível. Sabe, nós tínhamos que ter planejado isso em 2015. Nós tínhamos que chegar em 2016 com tudo pronto. Esse é o papel do gestor público. Isso é responsabilidade. Isso é atender os princípios constitucionais básicos de uma administração pública, que todos nós temos que ter. Então o Legislativo tem que ter esse posicionamento independente e autônomo e o único compromisso com o interesse público. É para isso que nós estamos aqui. E é isso que eu espero desse ano aqui nessa Casa de Leis, porque já erramos muito. Já erramos muito ao longo dos anos e hoje pagamos muitos reflexos dos nossos erros. Projetos que foram atropelados, projetos que foram vetados, e eu vou citar um. Projeto do aluguel social, que foi vetado pelo prefeito em 2015 e que agora não pôde ser oferecido às famílias que ficaram desabrigadas numa escola lá nos Barnabés. Porque se tivesse aluguel social, o município poderia atender essas pessoas com dignidade. Porque elas merecem uma casa de emergência, não ficarem amontoadas numa escola. Isso é respeito, isso é responsabilidade. E isso é papel dessa Casa de Leis. Nós deveríamos ter quebrado o veto em defesa dessas famílias. Porque naquele momento eram outras famílias que estavam para ser desabrigadas pela rodovia. Mas esse ano foram famílias que perderam suas casas. E nós fomos coniventes com o veto. E não cumprimos o papel que essa casa deveria cumprir. Fazer os enfrentamentos. Nós precisamos fazer os enfrentamentos em defesa do povo. Se não formos nós, não haverá ninguém mais. Então, passar por cima de acordos políticos e defender a população de Juquitiba. Esse é o nosso papel. Nós temos que ter um compromisso com a legalidade. Nesse sentido, nós temos que garantir um poder legislativo fiscalizador. Esse é o nosso papel. Fiscalizar. Então, garantir o uso dos recursos públicos, combater a corrupção, combater qualquer tipo de abuso de poder. Esse é o papel dessa Casa de Leis. E é por isso que ela precisa ser autônoma. Nós precisamos estar atento ao que falam as ruas.
Nós não podemos fazer de conta, presidente, peço mais alguns minutos para concluir. Posso ir, Obrigado. Nós não podemos ser um poder surdo e cego. E prestem muita atenção no que a gente ouve na rua. Porque se nós não estivermos em sintonia com eles, eles não estarão em sintonia com as urnas. Se não estivermos em sintonia com o que o povo de Juquitiba está clamando hoje, eles não estarão em sintonia com nenhum de nós nesse ano que é o ano da nossa avaliação. Então o poder legislativo não pode ser cego e nem surdo. Para finalizar, nós temos um grande desafio em 2016 e é essa cobrança que vem das ruas. Nós precisamos dar conta de tudo isso que o Ministério Público está avaliando, investigando, e tudo que a CGU fez no nosso município. Aquele relatório é extremamente importante, porque aquilo ali é um diagnóstico do que está acontecendo no nosso município, feito por profissionais sérios. Nós vimos aí a quantidade de municípios que vem sendo investigado pelo Ministério Público Federal, e o nosso município será um deles. Porque naquele relatório existem erros, existem falhas, existem coisas preocupantes, ao ponto do município ter que devolver recursos, e mais uma vez a população será penalizada. E nós não podemos permitir isso, porque o nosso papel é interferir no momento em que estiver errado. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. É para isso que existe o poder legislativo, para deixar o equilíbrio, porque se algo está errado, nós temos que corrigir. Doa a quem doer. Obrigado.